entender de forma melhor aquilo que Ele tem para nós e também a maneira como nós nos dispomos a servir a Deus. Eu achei algo interessante nesse texto, que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 15, foi o tema que a Fá nos deu, e ela colocou lá 4 pilares da dança: adoração, edificação, evangelismo e restauração. Então existe ali por trás desse ato, né, de colocar uma roupa, de fazer um gesto, existe um fundamento. É preciso que exista também um entendimento para que isso seja feito. Hoje eu não sei, hoje eu já não sei, mas a gente também já participou de muito de coreografia, de dança, essas coisas, e a gente sabe qual o peso, né? Eu já ensaiei muitos grupos para coreografias na igreja. Hoje não faço mais isso, mas já fiz também. E da escolha de quem vai participar, a escolha do louvor que vai ser apresentado ao Senhor, é necessário que haja uma preocupação, porque às vezes a gente olha para o ministério de dança e às vezes até as pessoas que fazem parte desse ministério de dança estão lá, mas não entendem por que está lá. Eu estou aqui dançando, mas assim, é porque hoje eu me encaixo, e não é bem assim. E não é bem assim. O versículo 14 e 15 de 2 Samuel, capítulo 6, diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. É um texto bastante conhecido, que fala sobre o dia em que Davi vai buscar a arca da aliança, que está na casa de alguém, de Obed, se eu não me engano, para trazer para Jerusalém. O primeiro tópico dos 4 pilares, o primeiro pilar, o que seria um pilar? Usar essa mesa como exemplo, seria as pernas dessa mesa, né? Para que ela tenha estabilidade, equilíbrio, ela fique assim na posição que ela está, dando esse suporte para que a gente use aqui ministrando, os pés precisam estar por igual, precisam estar posicionados, precisam estar na mesma altura. Então, os 4 pilares, adoração, edificação, evangelismo e restauração, precisam estar no mesmo nível, para que aquilo que a gente está apresentando, ele saia da maneira correta, né? Ele seja entendido da maneira correta. Afinal de contas, quem dança não está falando. Vocês não estão falando, vocês estão transmitindo a palavra, vocês estão transmitindo a presença de Deus somente pela forma como vocês estão se comportando. Alguns gestos, algumas vezes, não são nem tão extravagantes, mas vocês estão querendo passar alguma coisa para a igreja. Existe um propósito ali e isso precisa estar em pleno equilíbrio. O primeiro é a adoração. E aí eu fui procurar no Google o significado da palavra adoração e entre tantos que apareceu lá veneração, culto que se rende a alguém ou algo, que está relacionado a respeito, reverência. E essa palavra reverência foi a que mais saltou aos meus olhos. Por quê? Porque se a adoração está relacionada com reverência, existe uma maneira certa de adorar. Não é de qualquer jeito. O que Davi está transportando aqui é a arca do Senhor, nesse texto do capítulo 6 de 2 Samuel. A arca do Senhor, ela tinha uma maneira certa para ser transportada. Adorar não é apenas abrir a boca e louvar. Eu posso adorar ao Senhor com minha boca fechada. Então, se é um grupo de gesto, o primeiro ponto que precisa ter no meu coração é de que maneira eu estou fazendo isso. Não é nem o que eu estou
fazendo, mas o primeiro pensamento é de que maneira eu estou fazendo, porque se a adoração está relacionada à reverência, eu preciso estar em reverência. Eu preciso ter reverência. E isso é algo tão profundo que talvez vocês nem prestaram atenção quando colocaram esse tema aqui. Nos primeiros versículos diz que essa arca está na casa de Obed-edom, ficou lá por pouco tempo. Mas o pouco tempo que ficou na casa de Obed-edom fez algo extraordinário na casa dele. Trouxe uma bênção, trouxe algo ímpar para a casa dele. E as pessoas falam para Davi, olha, depois que a arca está na casa de Obed-edom, antes da casa de Obed-edom, ela tinha ficado 20 anos. Ela tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab, se eu não me engano, e lá não acontece nada. Fica 20 anos em um lugar colocada como algo qualquer, como um enfeite de casa. Mas a arca representava a presença de Deus. Mas a primeira pessoa que recebe na casa dele, não dá o devido valor, o devido respeito, a reverência que a arca merecia. Então Deus não pode fazer nada através dele. Quando a arca vai parar na casa do Obed, a Bíblia diz que o trabalhar de Deus ali, no pouco tempo que ficou, foi tremendo. E isso chega no ouvido de Davi. Aí o que Davi faz? Eu estou em Jerusalém, estou voltando a dominar Jerusalém como rei. Eu quero que a presença de Deus venha. Porém, os primeiros versículos diz que quando Davi decide levar essa arca para Jerusalém, ele não faz com reverência. Embora é o rei, embora seja um homem segundo o coração de Deus, embora conheça a maneira certa de transportar, o Davi entende, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Eu acho interessante que o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que o Senhor fez florescer. E dentro da arca tinha um pote de maná. E cada um desses itens representa uma coisa. O pote de maná representa dependência, cuidado, o extraordinário de Deus para a vida deles enquanto eles tiveram 40 anos no deserto sem trabalhar. E eu acho isso lindo, que Deus sustenta homens e mulheres e crianças 40 anos. 40 anos ninguém trabalha, não compra roupa, não compra sapato e não compra comida, porque Deus sustenta. Tipo assim, eu sou um pai responsável, fui eu que tirei vocês do Egito, eu cuido de vocês durante esse tempo. O maná está lá dentro da arca, a vara de Arão está lá dentro da arca e as tábuas da lei. Olha, não servirá outros deuses, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aquela arca simbolizava a presença de Deus. Aí a nossa maneira de adorar hoje seria o seguinte: nós somos a arca. Hoje nós somos a arca. O que tem dentro de você quando você decide fazer parte de um grupo de gesto? Precisa ter os testemunhos, precisa ter a lei. Você precisa entender que você é dependente do Senhor. E você precisa entender que não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que lhe escolheu. Porque aquela vara, quando ela floresce, é porque o povo está duvidando. Eu me arrepiei por completo, os braços, as pernas. Quando o povo olha para Arão e diz: por que você está sendo escolhido para ser o sacerdote? A tribo de Levi escolhe você porque você é irmão de Moisés? E o povo não quer receber. Aí o povo começa a dizer: Moisés fica como líder e bota a família dele para trabalhar, escolhe Arão para ser sacerdote. E o povo não aceita. Isso está bem no comecinho em Êxodo. A Bíblia diz que Deus fala para ele: Moisés, bota todo mundo para fora e coloca uma vara na mão de todos os príncipes, dos homens, e tu vai ver quem eu vou escolher. Eles vão ver quem eu escolhi, que não foi escolher a tua, foi escolher a minha. E aí, o que acontece? O Senhor diz: a vara que florescer é essa, foi desse que eu escolhi. E a vara que floresce é a de Arão, diante de todo o povo. Então, não foi Arão que escolheu, que disse eu vou ser. Não, foi Deus quem escolhe Arão, embora ele fosse irmão de Moisés. Então, a gente pensa:
vou participar do grupo de dança porque eu tenho um bom gingado, né? Eu vou fazer parte do grupo de dança porque eu gosto. Lá no mundo eu dançava, né? Não, o Senhor escolheu. E quando o Senhor escolhe, Ele não erra a escolha. Quando eu entendo que não fui eu quem me escolhi, foi o Senhor quem me escolheu, eu me porto com reverência, entendendo que agora eu transporto a glória de Deus, e de uma maneira bem diferente. Eu não posso abrir a boca e falar. São os meus gestos. É a maneira como eu transmito para a igreja através do meu corpo. É preciso que haja reverência. O Davi pensa, eu sou rei, eu estou fazendo uma coisa boa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro de boi novo. Olha a ideia. Eu vou comprar um carro de boi novo. Eu vou pegar uns boi novo. Eu pego a arca, coloco em cima do carro de boi e vou dançando na frente. Vou levar para Jerusalém. Vocês sabem o que aconteceu? Por falta de reverência. Por quê? Porque na lei Moisés havia dito, porque o Senhor disse para Moisés, a maneira certa de transportar a arca é através de argolas, vai se colocar uma vara nas argolas e vai ser colocada no ombro dos anciãos, do sacerdote. É o povo da tribo de Levi que vai fazer isso, não é qualquer um. E não podia olhar dentro da arca. A Bíblia diz que Davi dá um jeito, eu entendo assim, a nossa maneira, a nossa forma humana de querer ajudar Deus naquilo que não é humano, é espiritual. Pega fulana que ela, você viu que ela tem jeito? Não bota no grupo cicrana, você viu que ela tem jeito? Não é o humano, não é o braço de carne quem escolhe é Deus, a maneira certa, é Deus que sabe. Aí o Senhor diz para Davi, para tu entender que não é em carro de boi, não mandei transportar em carro de boi. Os bois tropeçam e a arca vai para cair. E dois moços inocentes, na tentativa de ajudar a arca a não cair, colocam a mão. Mas não podia tocar nela diretamente. Podia tocar nela pelas varas. Ela tinha 2 argolas, chegava com a vara de ouro, passava nas argolas e tocava nas varas. Os meninos, para não deixar a arca cair, vai tentar colocar a mão e é fulminado na hora. Adoração tem a ver com reverência. Eu briguei lá em casa, discuti com meu namorado, estou por aqui, vem dançar? Pode ser fulminado. Mas Deus não faz mais isso hoje. Você morre aos poucos, não percebe. Por falta de reverência. É uma morte espiritual. Duro esse discurso, né? Mas foi ela que escolheu o texto. Não foi eu. Talvez nem ela mesma prestou atenção nisso, que o versículo que ela colocou foram os versículos em que ele fica entristecido depois que os meninos morrem. E a Bíblia diz que o povo todo se entristece. E aí vão buscar ao Senhor. E o Senhor diz, eu tinha ensinado o jeito certo de fazer. Faz do jeito que eu mandei. Faz do jeito que eu mandei. Aí Davi chama os anciãos. A arca é transportada da maneira certa. A Bíblia diz que ele dá alguns passos e sacrifica. Ó a reverência, ó o medo, ó o temor. Chega no destino. E quando ela entra em Jerusalém, ele está tão feliz porque o Davi é um adorador de coração puro. Mas ele, mesmo sendo um adorador escolhido por Deus, fez da forma errada. E aquilo diante de Deus foi falta de reverência. E a adoração significa reverência. É por isso que a gente não dança com qualquer roupa. Os irmãos não estão aqui para ver minhas coxas grossas. Não estão meus braços grossos. Não estão aqui para isso. Reverência. Primeiro sentimento, eu vou adorar o Senhor com reverência. Reverência na minha maneira de vestir, reverência no meu comportamento, reverência da forma que eu chego lá na frente. Porque não sei se vocês já viram alguns grupos de dança que é uns vestidos branco, curto, e as meninas colocam umas para cima assim, com shortinho branco. Sim, eu já vi. Vê aonde foi a reverência. Aonde estava a reverência ali? Na verdade, é um espetáculo. Não é um culto de adoração.
não é louvor e adoração, é um espetáculo, como a gente faz lá no palco da escola, como a gente faz em tantos outros lugares. Davi quer fazer a coisa certa da maneira errada. Então, um dos pilares da dança é a adoração, é a maneira como eu me comporto, aceitando esse chamado que Deus trouxe para a minha vida. Senhor, eu vou me portar com reverência. Eu vou me comportar com reverência, porque eu sei que quando eu subo ali na frente, as pessoas não vão me ver, vão te ver. Mesmo sem eu abrir a minha boca, que cada gesto meu possa trazer a glória. Porque o que a arca simbolizava? A presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo. Onde a arca estava, o povo estava feliz. Já vista que Davi está dançando, está saltando, quer nem saber se é rei. Ele quer saber que a arca chegou. Então a presença de Deus está aqui. O meu reinado vai ser edificado, vai dar tudo certo, porque Deus está aqui. E afinal de contas, se o Senhor não estiver presente, é uma simples apresentação. É uma simples apresentação. E eu já vi grupo de coreografia, eu já fiz coreografia, eu já ensaiei coreografia, que uma delas eu lembro muito, eu gosto muito, que é do hino da Shirley Carvalhais, chamado Marcas da Dor. Teve um irmão que regravou esse hino agora, mas esse hino é antigo, é da Shirley Carvalhais. E nós fizemos no dia de ceia. E eu nunca esqueço, porque a glória de Deus invadiu aquele lugar, porque nós conseguimos alcançar o coração da igreja através daquela coreografia. As coisas não começaram ali na hora da apresentação. Começou quando a gente escolheu o louvor e quando a gente se propôs a orar e jejuar, para que quando nós fizéssemos aquilo, a igreja entendesse e recebesse. Ah, mas é só louvor, não tem que jejuar. Lógico que tem, você é a arca. Quer continuar no grupo de gestos, mas... Então, tipo assim, você é a arca. É difícil se colocar nesse papel. É você que representa. Não existe mais a arca de madeira. Não, agora é você, sou eu transporto a glória de Deus por onde eu for, né? E aqui no caso dos gestos, sem dizer uma palavra. Então, o primeiro pilar, adoração. O segundo pilar, edificação. Os gestos que a gente faz precisa conduzir a igreja, sem uso de palavras, precisa promover a edificação para a igreja. A igreja, quando vê a gente fazendo um gesto aqui na frente, a igreja precisa se sentir edificada. A gente não sabe, mas entra pessoas com o coração abatido, entra irmãos que estão passando por luta dentro de casa, entra pessoas que sofrem de depressão, entra pessoas que têm síndrome do pânico. Gente, cada cabeça é uma sentença. As pessoas não vão ficar na porta perguntando como que você está, como que você está, como que você está, mas cada um tem as suas guerras internas. Aí vem um grupo fazer uma coreografia. Esse louvor precisa, esse gesto precisa estar tão direcionado por Deus. Eu preciso transmitir a glória de Deus para que quando eu levantar a minha mão, aquilo vá de encontro ao coração daquela pessoa. A letra daquele louvor invade o coração das pessoas e promove edificação. Então, esse louvor precisa trazer conhecimento da palavra. Porque quem traz vida é a palavra. Aí não pode escolher os louvores por causa do ritmo. Porque é uma música bonita, está todo mundo cantando. Não pode. Você tem que escolher o louvor de acordo com a necessidade, mas dentro da palavra. Porque que traz vida é a palavra que edifica. Entenda, queridas. Embora pareça duro, não são seus gestos, não são seus movimentos que trazem vida e nem espiritualidade, nem edificação para a igreja. Você está sendo um instrumento. Quem vai edificar a igreja é a palavra de Deus, que está sendo ministrada através daquele louvor e do gesto que você está fazendo. Tem grupos que vai na modinha, né, do momento. Qual é o ritmo que está agora?
agora é o axé. Olha que bonito, o ritmo é axé. A gente pode até dançar, mas será apenas uma apresentação. Tudo movido primeiramente pela adoração, que significa reverência, né? Tudo começa aí, na minha maneira de adorar, e a minha maneira de adorar é em reverência. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, porque senão vai acontecer o que aconteceu com Davi. Ele quis dar um jeitinho brasileiro, ele quis usar a força do braço, porque o carro de madeira, o carro de boi e os bois representam a força humana, a vontade humana, o desejo. Eu entendo que para que eu possa fazer as escolhas desses louvores, para que traga edificação para quem está me vendo na igreja, é necessário que haja oração. Porque só tem uma pessoa que pode me trazer direção. Quem é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar comigo através da oração. Às vezes aquele louvor é até bonito, a letra é bonita, o ritmo é bonito, mas ainda não é aquele que o Senhor quer que faça. Então o resultado qual vai ser? Nenhum, porque quem conhece a necessidade da igreja é o Senhor. Quantas vezes a gente coloca hinos no grupo das crianças, em outros grupos que a gente rege para louvar, porque a gente achou bonito. Mas aqui tudo tem um propósito. Aqui não é carnal, aqui não é natural, aqui é espiritual. Tudo aqui tem propósito. Até o louvor que a gente canta. Imagine quem está aqui dançando. Eu acho interessante porque a gente não fala, né? Quando está fazendo coreografia, as pessoas vão ter que olhar para você e interpretar o que você está querendo dizer com aquele gesto que você está fazendo com a sua mão, ou com o seu rosto, ou com o seu corpo. E ele tem que entender, meu Deus, aquele gesto que ela fez, eu entrei tão triste, mas na hora que o grupo de dança estava lá dançando, aquilo entrou no meu coração de uma maneira, eu saí totalmente diferente. Aí vocês alcançaram o alvo, aí vocês acertaram o alvo, né? Porque se for apenas, não ficou bonito, está faltando alguma coisa, é espiritual isso aqui. Quando o Salomão ele vai edificar o templo, qual é a preocupação de Salomão? O Davi já tinha juntado tudo para a construção do templo. Ele não podia construir, mas Deus não impediu ele de arrecadar meios para que o templo fosse edificado. Salomão edifica. A Bíblia diz que quando o templo está todo pronto, ele vai orar. Ele ora e ele começa dizendo para o Senhor: Senhor, a casa já está pronta. Se a gente entrar nessa casa e for um peregrino e orar, tu vai atender? Senhor, se tiver algum estrangeiro, tu vai atender? Ele começa a fazer um monte de perguntas para Deus. E eu entendo que a preocupação de Salomão, sabe qual é? Senhor, a casa está construída, mas tu vai vir habitar nela? Porque não vai adiantar essa casa tão bonita, ouro para todo lado, esse trabalho todo, se tu não vier. Porque Deus já tinha falado que ele não habitava em casa feita por mão de homens. Ele habitava no templo, no coração. E agora o homem levanta uma casa para ele. Aí que Salomão diz: se o Senhor não vier para morar aqui com a gente, não vai adiantar nada. Aí qual a maneira que Deus usa para mostrar para Salomão que aceitou a casa? Alguém lembra? Não é o fogo? A Bíblia diz que quando ele acaba de orar, cai fogo do céu. O Senhor diz: aceitei, aceita a proposta, eu vou. Se vocês orarem lá, eu ouço. Se vocês buscarem lá, eu ouço. Aí ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu faço, eu aceito o convite. Então a presença de Deus foi marcada com fogo, com glória. Então por isso que quando a gente está ali dançando uma música, a igreja sente. Quando traz edificação, a igreja se alegra. É uma maneira de Deus mostrar o quê? Aprovação. A aprovação para Salomão foi o fogo e a glória. E é a mesma coisa. A nossa preocupação em estar aqui adorando com os nossos gestos, com aquilo. Eu acho que Deus é um Deus criativo. E o homem tem essa criatividade.
O animal não tem, mas o ser humano tem criatividade, porque Deus é um Deus criativo. Eu tive em Olambra domingo com minha filha, só de uma flor tinha 16 cores, a mesma flor, só que em variações diferentes, em 16 tons. Pensa, tinha branca, tinha rosa, rosa claro, rosa chiclete, lilás, roxo, 16 tons da mesma flor. Eu falei para ela, filha, olha como Deus é criativo. Olha como Deus não gosta de coisa parada nem monótona. Deus gosta de coisa alegre, porque senão não tinha botado 16 cores dentro de numa mesma espécie, em 16 tons diferentes. Acho que ele achou tão bonita a flor, que ele disse que eu vou fazer de várias cores. Fica a critério de quem quiser usar. Lindo! Então Deus gosta de criatividade. Deus nos usa no gesto, mas se a gente tiver dentro disso, dentro dessa reverência, dentro desse sentimento. Tem pessoa que é exibido, não tem? Tem gente para cantar exibido, é mostrado. Tu acha que ali tem reverência naquele coração? Não tem, irmã. Sabe por quê? Quando a gente entende que é dependente de Deus, que não é a força do meu braço, que não é a minha voz bonita, que não é a minha inteligência, a gente é humilde. A gente é humilde. Quanto mais usado por Deus, mais humilde a gente precisa ser. Mas tem gente que não precisa nem falar, você vê. Tipo assim, o dia que eu vou cantar, é o dia que eu vou vestir aquele vestido lá, vou calçar aquela sandália lá, porque eu vou pegar o microfone. Até nisso Deus nos reprova, porque está vendo o sentimento do nosso coração. Sabia disso? Não tem pessoas que vêm pregar e toda vez que vem pregar compra uma roupa nova, um calçado novo, irmãs, eu sou desse meio. Entendeu? Aí eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que será que a pessoa veio trazer aqui? Porque a igreja vai olhar para lá, eu preciso, meu Pai, dessa preocupação boba, mostrar a roupa que eu estou vestindo, o sapato que eu estou vestindo. Eu que vou pregar, eu tenho que estar de sandália de salto, eu vou pregar de sapatinho baixo. Oh, meu Deus, eu já ouvi, sabe? Assim, que reverência que tem nesse coração. É a mesma coisa na dança, né? O cuidado com as escolhas das músicas, do ritmo, das letras, do gesto, está dentro disso. Quando eu percebo que por mais simples que sejam os meus gestos, a mulher irmã de idade vai fazer gesto, a irmã nem consegue se abaixar. Mas não é o movimento, né? Quando eu entendo que não é o meu movimento, que não é o meu gesto que vai trazer edificação, e sim, quem está dentro de mim, tchau, filha. Paz, quem está dentro de mim, me usando para aquilo, o que menos importa é a idade de quem está fazendo, né? A Bíblia diz que onde existe união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é sério, porque vai sair um pouquinho mais para entendimento. Por que às vezes Deus não ordena a bênção dentro da casa de um casal? Não concorda em nada. Não tem concordância. Deus só ordena a bênção e a vida aonde há união, concordância. Então isso é sério também. Às vezes a gente acha, não, se não for aqueles gestos assim, dessas, tem uns ritmos mais modernos, né? Não vai acontecer nada, porque eu não vou conseguir fazer, mas com a minha idade eu já não consigo. Não, querida, não, entenda, não são os seus gestos nem os seus movimentos que edificam, que fazem a igreja adorar ao Senhor. É a própria palavra. É um louvor baseado na palavra. É um louvor onde Deus está sendo glorificado, edificado, onde Ele é o centro. Eu posso fazer só assim com a mão, ó, glória, 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 sai para todo lugar glória. Né? Não precisa muita coisa. Quando eu entendo que não é o carro de boi com os bois que vai fazer, é da maneira que Ele mandou fazer. Não é o meu esforço, não é a minha aparência, não é a minha força, não é os meus gestos lindos, não é a roupa que eu estou vestida. Não, é o Senhor. Além de ser para o Senhor, precisa ser na direção do Senhor. Aí a igreja é dele. A igreja é dele. Eu dirijo o culto já há bastante tempo, porque as irmãs sabem que eu já estou na igreja há muito tempo.
E eu dirijo o culto das irmãs lá uma vez por mês. Toda última terça eu dirijo o culto das irmãs com minha irmã. Aí eu sempre converso com ela. Falo, Nilza, a gente tem o mesmo pensamento. A gente vai lá, a gente já tem que viver uma vida na presença de Deus. Eu não vou entrar na presença de Deus terça quando eu vou dirigir o culto, gente. Eu vou entrar na presença de Deus no dia que eu vier dançar? Não, eu preciso andar na presença de Deus, estar na presença de Deus. Quando a gente vai dirigir o culto, a gente sempre conversa, ó, vamos chegar lá, vamos cantar o louvor da harpa, vamos dar a oportunidade para a irmã trazer a palavra inicial, vamos fazer isso, isso e isso. É a nossa parte. É a nossa parte, a nossa reverência, o nosso temor, a nossa adoração a Deus. Quem vai enviar o Espírito? Quem vai fazer a igreja sentir? Quem vai fazer a igreja pegar fogo? Não sou eu e ela, a gente não tem esse poder. Já viu aquelas pessoas que estão na direção e ficam insistindo? Que saco! Né? Não, faz a tua parte. Se for com sinceridade, com reverência, o próprio Deus envia a bênção e a vida. Tem coisas que a gente precisa pedir em oração, mas bondade e misericórdia não precisa pedir em oração, ela vai nos seguir. Não precisa nem pedir, nos segue. E a gente está ali dirigindo por bondade e misericórdia. Então a bondade e misericórdia está aqui comigo. O restante pode deixar que Deus faz. E tem sido assim nos cultos de terça e tem sido uma bênção. Não precisa de muita coisa. Eu não tenho nada mais para acrescentar. O Espírito Santo já está com a gente. Se ele achar lugar, ele vai operar. É a mesma coisa. Por isso que quem promove edificação, eu volto a dizer, não é o hino, não é o gesto, não é o movimento. É se tudo isso tiver como centro a palavra de Deus. O conduzir a Jesus, o edificar ao nome do Senhor, o glorificar o nome do Senhor. Não precisa se preocupar, porque eu acho a coisa mais linda. Uma vez eu fiz uma pergunta na igreja. Os olhos de Deus são sobre nós. Isso te conforta ou te assusta? Deus está vendo tudo. Para alguns isso daí assusta, para mim me conforta. Oxi, me conforta. Ninguém precisa saber mais do que Deus, quem eu sou, aonde eu vou, com quem eu converso, o que eu faço. Então, se no meu coração, Senhor, eu vou te adorar com tudo que eu tenho. O que eu tenho é limitado, porque eu já não consigo mais me abaixar muito. Eu não consigo muita coisa, Senhor. Mas isso que eu tenho, eu vou oferecer ao Senhor. E é com reverência e adoração ao teu nome. Não precisa ninguém ver, o Senhor já está olhando dentro. Isso nos conforta, porque Ele vai entender. É minha serva, está me adorando em espírito, em verdade, na simplicidade, para que meu nome seja engrandecido. Aí faz igual fez com Salomão, derrama fogo, derrama glória. Aí as pessoas não entendem. Às vezes a gente está até com as blusas brancas, a gente escolhe umas cores universal, né? Todo mundo de blusa branca, porque todo mundo tem cada um de um jeito. Um decote V, um decote canoa, um de manga, um sem manga, tudo de branco. E o Senhor recebe. O Senhor está ali presente, porque o Senhor está vendo, o Senhor está ali prestando atenção. Então, promove adoração, tem que promover edificação. A adoração é reverência, eu preciso estar aqui fazendo gesto em reverência ao Senhor. A edificação não vai vir do gesto, não vai vir dos meus movimentos, não vai vir do ritmo, nem das letras das músicas. Vai vir se eu estiver ali pautado dentro da palavra do Senhor, que o centro disso seja Jesus. Se tem um lugar que Jesus gosta de estar, é no centro. Ele quer ser o centro. Se Jesus estiver no centro, acredite, haverá edificação na igreja. E vocês ouvirão testemunho. Na hora que vocês estavam lá dançando aquele louvor, entrou no meu coração igual uma flecha. Edificação. Aí quem entra triste já sai alegre. Quem estava pensando em tirar a própria vida, isso é sério. Olha a responsabilidade em tirar a própria vida. Porque sabia que a gente tem pensamento suicida? A gente só não fala. Sim ou não? Sim. Quanta gente que pensa, meu Deus, eu podia já ter morrido. Não é um pensamento de morte?
né? Às vezes a pessoa entra na casa do Senhor, irmãs, com pensamentos de morte, e é crente, a gente é crente, batizado, mas a situação está tão difícil, que a gente entra com esses pensamentos. Aí Deus manda um louvor que fala que tem um rio que corre do trono, e que essa água entra e pode limpar e traz vida, e que a árvore que está cortada, que parece que está seca, daqui a pouco floresce, e o Senhor vai entrando naquele coração e naquela mente, e a gente começa a pensar, engraçado, né? É bem que eu pensava que eu estava igual uma árvore cortada, assim, seca. Mas não, se eu pensar bem, a letra do hino está falando que mesmo parecendo, tem raiz e vai florescer. Meu Deus, glória a Deus. O Senhor falou. Porque o Senhor tem as formas dele de falar, que eu não sei, você não sabe, mas o Espírito sabe. E quando a gente está igual uma flecha, no lugar certo, na hora certa, o próprio Espírito faz com que aquilo atinja o alvo certinho. Nunca vai ser eu, nunca vai ser você, sempre vai ser Deus. Nós só vamos ser um instrumento. Senhor, eu vou lá sim, vou fazer a vontade do Senhor, mas que através de mim, que eu seja cura, que eu seja remédio, que eu seja, Senhor, realmente eu esteja transportando a tua presença. E isso é sério, porque eu não posso transportar a presença de Deus com ódio, por exemplo. Eu não posso transportar a presença de Deus com ressentimento, porque tem algumas coisas que impedem o fluir. O ódio é um deles, falta de perdão, medo, tudo isso impede o fluir de Deus, até para a gente receber a bênção. A gente pensa que é só demônio, que é só falta de fé, que é só mentira. Não, calma. A falta de perdão, o medo também impede o fluir da bênção de Deus na nossa vida. E se não fluir na minha vida, vai fluir de mim para alguém? Claro que não. Eu não posso dar o que eu não tenho. Olha como a gente precisa primeiro, como a azeitona, ser esmagado para tirar o óleo, sabe? É só quando a azeitona é esmagada, não é isso? Então, por isso que Jesus foi para o Getsemane e deixou ser esmagado, porque ia sair o melhor dali. E é isso que ele quer de nós, para eu poder estar aqui e extrair o melhor de mim para alcançar quem está me vendo. Quem vai ser o primeiro a ser esmagado? Eu que estou dançando. Eu que estou dançando, né? E isso é para tudo, é para aqueles que estão liderando. Os primeiros vai ser a gente. Mas aí também, depois que a gente passa por esse processo, o Senhor extrai o melhor de nós. Minha irmã, onde você entrar, você é bênção. O cheiro exala. O seu cheiro exala, e é o cheiro de vida, é o cheiro de bênção, é o cheiro de vitória, é o cheiro de Cristo. As pessoas começam a olhar para nós e dizer, ó, verdadeiramente, irmã, aquilo que tu falou. Mas, irmã, você falou isso, isso e isso, Deus falou no meu coração. Não tem pessoas quando vão trazendo a palavra, parece que conversou com a gente o dia todo. Parece que a palavra vem igual uma seta, puf, no nosso coração. A gente fala, meu Deus, tu está usando ele falando comigo. Isso tem que acontecer também na hora do gesto, na hora da adoração. O terceiro é o evangelismo. A dança também promove evangelismo. Isso acontece muito em escola, né? Em público, porque ultimamente acontece mais. Você vê nos vídeos aí na internet, algumas pessoas que em festa de escola pegam o microfone e vai cantar. Canta 2, 3 louvores. Quando a câmera, quem está filmando, passa ali, tem gente chorando. É vida naquele lugar. Quando alguém vai dançar numa escola, também, através do louvor, através daquilo que está sendo feito ali, o evangelho está sendo pregado. Então, se vai fazer um trabalho numa escola, se vai, a dança também é um instrumento de evangelização. Na rua, na igreja, mas na rua, numa escola. Eu lembro que quando a minha menina mais nova tinha 4 anos, a professora na festinha de final de ano, estava bem na moda aquele hino da Jamile. Tempo de vencer? Não, acredite, é esse, né? Sim, era esse, estava em alto. Aí a professora, tipo, é encerramento, eu vou fazer
com as crianças, vou cantar essa música, né? Cantar essa música com as crianças. 4 anos a menina tinha. Classe dela, tudo bem. No dia seguinte, eu vou levar a menina na escola. Quando chegou lá, a inspetora falou assim, ó, a professora quer falar com a senhora. Eu falei, meu Deus, o que essa menina aprontou com 4 anos? Falei, tá bom. Aí, na secretaria, fui lá, falei, ó, sua mãe da Lola, eu queria falar com a senhora. Eu falei, tudo bem. Ó, na festinha de encerramento, nós estamos ensaiando uma música. E falou a música. Eu falei, ah, tá, a gente canta na igreja. Ela falou assim, ó, eu prestei atenção que enquanto a gente ensaiava, ela estava em pé fazendo gestos dessa música. E a gente ficou impressionada. Irmãs, ela era um toquinho desse tamanho. Mas ela começou a cantar sozinha na frente com essa idade. E eu costumo dizer, você não percebe a bênção que é o teu filho. Mas lá na escola elas percebem, elas sabem que ele é uma bênção. Aí ela falou para mim, enquanto a gente cantava, ela estava fazendo gesto. E eu chamei a senhora aqui para te pedir permissão. Na festa de encerramento da escola, a tua filha pode fazer o gesto? Evangelismo. Aquela criança com 4 anos está evangelizando uma escola. Eu vivi uma situação tão difícil, irmãs, tão difícil naqueles dias. Eu não tinha condições de comprar roupa para aquela criança dançar naquele dia. Eu peguei um vestido emprestado. Mas eu disse, o nome do meu Deus será glorificado. Porque ela está aprendendo na casa do Senhor. Ela está aprendendo aqui na casa. Porque quem ensaiava as crianças naquele tempo era eu. Era eu. Então a gente já ensaiava com as crianças, já fazia o gesto com as crianças. E o que impressionou a professora não foi o cantar, foi o gesto. Foi o gesto que ela fez com 4 anos. Mas por que ela fez o gesto? Porque a gente fazia na igreja. É isso que eu entendo que a gente, quando o Senhor está na nossa vida, acontece. Aonde a gente chega, minhas irmãs, a gente é bênção. Não deixa o diabo falar o contrário. Não deixa o diabo falar o contrário. Você foi ungido para ser bênção, levantado para ser independente do lugar que você entre. A loja está vazia, você já pode abrir na boca dizendo, Deus, eu profetizo, compradores, manda as pessoas comprar, Senhor, aqui nesse lugar. Quando tu entra, daqui a pouco tu olha e começa chegando gente. Eu já constatei isso com minha irmã. Entendeu? Você precisa se ver como uma bênção. E naquele dia, o nome do Senhor foi glorificado. Na festa de encerramento, eu falei para ela, pode ser, se ela quiser. Falei, tu quer, filha? Eu quero, mãe, 4 anos. Eu quero, mãe. No dia, arrumei ela, levei, tipo assim, eu não sabia se eu glorificava a Deus, se eu chorava, o que eu fazia. Porque eu sempre participei dos eventos que minhas meninas, mesmo no prezinho, eu sempre quis estar lá, porque eu sei que isso marca a vida delas. Elas ficam procurando a mãe para ver onde a mãe está. E naquele dia eu queria ser ela na frente. Eu queria ser a primeira, porque está toda a escola cantando e a minha menina dançando. Com 4 anos, com vestido emprestado. Mas lá glorificando a Deus, porque nada pode ser embaraço nem impedimento. O gesto. O poder de evangelizar uma escola. Ah, irmã, aí você sabe se alguém aceitou Jesus, irmã, aí essa parte já não é mais sua, já não é mais minha. A gente quer pregar e quer converter. Não, você faça seu gesto, faça a sua parte, o Espírito Santo faz a dele. Naquele dia o nome do Senhor foi glorificado. Então, a escolha do hino aqui também eu acho que é fundamental, porque os louvores para evangelizar, eles precisam pregar Jesus. Um Jesus que se deixou morrer para trazer vida, né? Um Jesus que foi crucificado para trazer vida. E essa mensagem continua sendo a mais poderosa. A mensagem do evangelho da cruz, né? Continua trazendo vida, mesmo sendo morte, continua trazendo vida. Então, o terceiro pilar para ministério de dança é a evangelização. Você precisa entender que você é um instrumento de Deus para que outras pessoas também cheguem a Cristo, para que da mesma forma que você foi alcançado, talvez de uma outra maneira, essa pessoa seja alcançada através disso aqui que eu estou fazendo. Por mais simples que seja, Jesus está no centro. Senhor, eu quero te apresentar. Aí vamos lá na escola, irmã, eu tenho vergonha.
né? Vamos fazer uma apresentação lá no meio da rua. Ah, eu tenho vergonha. O que o povo vai dizer? Tu já viu se o mundo tem vergonha de rebolar até o chão? Não tem. E é do maior ao menor, da gordinha, da magrinha, da mais velha, da mais nova, todas. Se deixar, não tem vergonha. E por que a gente teria vergonha, né? De fazer um gesto representando a cruz, de pega outro, deita no chão, levanta, pregando o evangelho. Tem salvação através disso também. E por último, seria o quarto pilar, a restauração. Essa dança precisa trazer restauração para quem escuta. As pessoas precisam se sentir impactadas, não pelo que eu estou fazendo, mas pela glória de Deus que está sendo manifestada. E a dança e a música é um condutor, ele contagia. Eu não sei se vocês já viram na internet, nas redes sociais, uma dança chamada haka, que o povo maori dança toda vez que eles vão jogar rugby. Já viu? Depois vocês procurem, é haka o nome da dança, o povo maori, na Indonésia. Até aquele ator que fez o Aquaman, que eu não vou saber o nome dele, mas eu vi, Jason Momoa. Não é? Quando ele vai receber o prêmio pelo papel de Aquaman que ele fez, ele dança. Ele dança. Se alguém tiver internet e quiser procurar, por que eles dançam? Porque não é uma forma de intimidar. O grupo de rugby do povo maori dança toda vez que vão jogar. Não é para intimidar o grupo adversário. Eles dançam para quê? Para contagiar. Para que todos os jogadores se sintam contagiados. A gente veio aqui para vencer. A gente veio aqui e vai ganhar. Porque a dança e a música têm esse poder. Irmãs, se uma pessoa que não serve a Deus, se pessoas que não estão na presença do Senhor entendem dessa maneira, por que é que quem dança aqui na igreja não vai entender? O Espírito de Deus pode contagiar a igreja toda, mas isso primeiro passa por mim, que estou aqui na frente, porque a unção não vai vir de trás para frente, vai sair da frente, vai inundar toda a igreja como uma onda. Então, essa restauração virá pelo contágio. O contágio do quê? O contágio da glória de Deus, que eu estou emanando. Aí como é que eu vou vir dançar aqui desanimada? Ele vai contagiar a minha irmã que está fazendo com você. Mas já tem que ver o carão, mete o carão. Faz que nem um povo aí, maori. Mete a cara. Se vocês tiverem internet, eu gostaria que um de vocês procurasse, porque o meu celular está ali dentro, mas eu estou sem internet. Achei aqui. Tem vários vídeos. Sim. Jogador de futebol. Isso, bota esse daí, se vocês quiserem olhar, sentarem pertinho, porque eu já vi. Não sei se é esse, eu coloquei aqui no YouTube. Sim. Eles vão dançar. Sim. Tem como aumentar a tela? Olha que interessante. Vem aqui, Bia. Todos eles dançam, mas o povo é uma dança maori. Todo o povo faz no país. Em casamento. Dá até medo. Olha o jeito que eles colocam certinho. Eles gritam. Põe a língua pra fora? Sim. Expressão, né? Sim. Ó, eles se expressam.
Você sente, você tá vendo, você não tá nem lá, mas você sente o impacto. É isso que a dança promove. Mas você entende que não é só o dançar em si, eles estão dispostos a isso. Porque eles estão entendendo, a gente precisa passar essa força de um para o outro. E quem está na nossa volta vai entender o porquê que a gente está aqui. E é uma tradição que não começou agora, é uma tradição que vem de antepassados. A gente não sabe qual a motivação, entendeu? Os povos mais, além de ser ancestrais, esses povos de ilhas, geralmente eles têm umas crenças locais. Mas você vê que alcançou, nós estamos em pleno século XXI e eles continuam. Eles dançam em casamento, eles dançam aonde for, funeral, reuniu, vamos passar força um para o outro. E aí um puxa e o restante vai tudo atrás. Eles sabem o que estão fazendo. E quem está na volta, igual a gente que nem sabe, a gente fica impactado. Dá vontade de você sair correndo e gritando. Porque quando uma coisa é boa, você fica chocado, aquilo te impacta de uma maneira, você fica, meu Deus, como que pode? O poder da música, o poder da dança. Agora tu imagine eu e você usados por Deus para cantar e dançar. Gente, o Espírito Santo, ele é movimento. A Bíblia diz que no princípio, quando Deus criou, que disse haja luz, o Espírito se movia sobre a face das águas, não era parado não. Tá parado não, a Bíblia diz que ele se movia. Por isso que eu gosto de olhar para Deus como um Deus criativo. E a gente tem esse poder de criação. E a gente sempre puxando nós mesmos para baixo. Não, irmãs, tem dia que eu falo comigo mesmo no espelho. Tem dia que eu entro no meu quarto de costura e eu falo, eu vou fazer sim. Eu vou fazer porque meu Deus é um Deus criativo e eu também sou. Eu também sou criativa. Senhor, derrama sua criatividade em mim, porque eu vou fazer e vai dar certo. Né? Eu não sei se eu vou fazer, porque eu não sei se vou vender. Faz, menina, e vende que vai dar certo. O Senhor já te deu essa criatividade, mas a gente fica com medo. Olha aí se tem medo. De longe, se você olhar, você vê medo nesses homens. Você não vê medo, você vê ousadia. Você vê ousadia. Oxe, o Senhor não nos deu, não foi espírito de ousadia, não foi de temor e de medo, foi de ousadia. Então eu preciso ser cheia disso. Ai, irmã, mas eu não sou. Pede. O próprio Jesus falou, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pede que vocês vão receber. A gente não recebe mais porque não pede. A gente se vê muito na posição de servo, na posição de amigo. Mas quem de nós, irmãs, tem se visto na posição de filho? Filho é muito mais que amigo, porque quando o pai morre, amigo não tem direito à herança, mas filho tem. Filho tem, pode ser o filho pior que for, pode ser o filho do casamento bastardo, porque é filho, ele entra no testamento. Então, às vezes, o que está faltando para nós é essa ousadia para se colocar na posição de filho, na posição de filha. Eu aceito, eu creio no sacrifício de Jesus. Deus, eu sou tua filha, me usa porque eu sou tua filha. Eu acho isso lindo também, que quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, ele não começa falando outra coisa, ele diz, comecem dizendo assim, Pai Nosso. Se coloquem na posição de filhos e olhem para Deus como Pai. E aí vocês começam a orar. E a gente dificilmente faz isso, não é, irmãs? Dificilmente faz isso. A gente está lutando para ser íntimo de Deus como servo de Deus, como amigo de Deus. Mas dificilmente a gente luta para ser íntimo de Deus como filhos. E só quem tem direito é filho. Né? Então que nessa noite vocês guardem isso. A palavra vai trazer o que o movimento de vocês vai impactar a igreja. Para o movimento de vocês impactar a igreja, o gesto impactar a igreja virá através da palavra. Esse movimento quem vai trazer não é a minha mão, não é o meu corpo. Por mais ágil que eu seja, ou por menos ágil que eu seja, eu não vou conseguir fazer isso. Mas o Espírito traz esse movimento através da palavra. Que os louvores também sejam com a palavra como centro, e que quando eu vier fazer isso, eu venha primeiramente com sentimento de reverência. Eu queria que vocês abrissem aí, e aqui eu encerro, 2 Crônicas capítulo 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Que vai falar também da arca.
só que transportada da maneira correta, da maneira certa. A morte que trouxe para 2 rapazes, por causa da maneira errada de se transportar, por falta de reverência, Salomão transporta da maneira certa aqui em 2 Crônicas, capítulo 5. Assim que acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata, o ouro, todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas de Moisés, que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel saindo do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, quando levantavam eles a voz com trombeta, símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diferente de Davi, Salomão disse: eu vou transportar a arca, mas da forma correta. Não são os levitas, não são os sacerdotes, se consagre e venha. E nós vamos levar a arca do Senhor. E aquilo agradou o coração de Deus, tanto que a glória do Senhor desceu e a nuvem de glória encheu toda a casa. Ninguém conseguia ficar em pé por causa da glória do Senhor, e eles estavam numa só voz, cantando, louvando, adorando, e aquilo agradou o coração de Deus, porque havia reverência na adoração, estava sendo feito no momento certo, na hora certa, mas também da forma certa, com um coração que decidiu fazer direito, que decidiu cumprir a vontade de Deus, diferente de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e entende: eu vou transportar, mas vou transportar do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu acho legal, vou comprar um carro de boi. Mas a arca do Senhor não podia ser transportada num carro de boi, num carro de madeira. Era para ser transportada pelo sacerdote, depois de se santificarem. E aí ele abre uma brecha, né? Porque a ira do Senhor vem e morre os 2 coitados que quiseram segurar. A intenção era boa, mas de boa intenção o inferno está cheio. Não basta ter boa intenção. A intenção dos moços era ruim? Não. Por que eles colocaram a mão? É para, meu Deus, para a arca não cair, vamos pegar. Mas foi aquilo que Deus mandou fazer? Por melhor que seja a intenção, se não foi o que Deus mandou fazer, vai morrer. Vai morrer. Aí é melhor que a arca tivesse caído, os meninos não tinham morrido. Mas acontece aquele fato para que hoje a gente tivesse esse entendimento. Adoração tem a ver com reverência. Se eu me proponho a adorar, eu preciso estar em reverência. E tenho em mente: a arca agora são vocês.
agora são vocês, né? Quando Davi dança e salta é quando a arca chega em Jerusalém. E Jerusalém é o quê? Jerusalém é o centro da adoração. Em Jerusalém não falta pão. Olha, meninos, vocês querem continuar dançando? Vão continuar dançando em nome de Jesus. E hoje se posicionando para que através de você, essa fumaça, essa glória de Deus saia e atinja toda a igreja. Orem, jejuem, se consagrem, né? Para que o Senhor seja glorificado e seja uniformemente, unânime entre vocês. Vamos orar? Vamos nos consagrar hoje para que o Senhor derrame sua glória, para que haja salvação de vidas, para que a igreja receba e entenda o que nós estamos tentando falar hoje através do nosso gesto, e vocês vão ver o nome do Senhor ser glorificado. Sentadas às mesas, baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem falado conosco, Pai, porque nós estamos aqui nos propondo, com o nosso corpo, Senhor, com a nossa mente, Senhor, com a energia que o Senhor nos dá, com a criatividade que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas, nós estamos, Senhor, querendo fazer algo para o Senhor, e nós queremos fazer a oração de Salomão. Não vai adiantar, Senhor, uma roupa bonita, um sapato bonito, um cabelo arrumado, se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver conosco. Queremos pedir, vem Jesus, quando nós nos propusermos a fazer, o primeiro lugar é o teu, Pai. Nós não vamos sair do lugar se o Senhor não for conosco, como Moisés disse, eu não quero anjo, eu quero o Senhor à frente. Eu peço a ti, ó Deus, toma a direção das suas servas, esse grupo de louvor, Pai, é teu, é para que teu nome seja glorificado, que quando elas estiverem aqui na frente, Senhor, apresentando algo para ti, porque elas não estão apresentando para a igreja, estão apresentando a ti, que o Senhor, Pai, se faça presente, Pai, assim como tu honrou, assim como tu aceitou o sacrifício de Salomão, naquele dia envolveu com glória, envolveu com fogo, Pai, que elas possam ver essa igreja envolvida, Pai, na unção do teu Espírito Santo, que haja, Senhor, concordância entre elas, que haja, meu Deus amado, amor no que estão fazendo, que haja, Senhor Jesus, reverência, que haja, Senhor, consciência, que esse culto seja um culto racional, porque eu estar aqui, Senhor, fazendo esse gesto, é prestando culto de adoração ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Ah, Senhor, aqueles homens lá, Jesus, quando eles se reúnem para dançar, eles não estão dançando ao Senhor, Pai. Quando eles fazem aquela dança chamada raca, não é para o louvor da tua glória, meu Deus, é para o louvor de alguém ou deles mesmos, mas não é para o Senhor. E ainda assim, Senhor, eles dão o melhor, e ainda assim eles entendem, Deus, que o que flui da vida deles pode impactar quem está vendo, quem está ouvindo. Pai, a tua palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Então que esse sentimento esteja no nosso coração. Eles estão ali levando uma tradição, eles estão ali honrando um povo, eles estão ali honrando uma cidade, um ancestral, e nós estamos honrando o Deus de toda a terra. Então que esse sentimento esteja no nosso coração. Eu vou fazer para que o nome do meu Deus seja reconhecido, glorificado, seja exaltado. Eu vou fazer para que através da minha vida pessoas sejam libertas, cadeias caiam por terra, prisões sejam abertas, para que pessoas sejam alcançadas, para que haja terremoto e prisões espirituais sejam quebradas, porque a música tem esse poder, Senhor, e quando nós estamos na tua direção, não erra o alvo. Nos ajude, Deus, a estar como flechas bem preparadas na mão do valente que é o Senhor, para ser lançada no tempo oportuno, na hora certa, para que alcance, Senhor, o alvo certo. Nós não temos nada em nós mesmos, Pai querido, nós não podemos fazer nada, mas conosco está o braço forte do Senhor, e é nesse nome, é desse nome que nós fazemos menção. Às vezes não há nem força física em nós, Senhor, mas nós vamos fazer do mesmo jeito, porque o Senhor vai renovar a nossa força, porque o Senhor vai nos dar entendimento, sabedoria, porque o Senhor vai abençoar a nossa junta, vai abençoar o nosso sangue, os nossos ossos. Nós vamos ser renovados, como o Senhor renovou as forças de Caleb, o
Senhor vai renovar a nossa força também, e nós vamos tomar posse daquilo que é nosso. Ah, Senhor, tu tem esse poder. O Senhor tem esse poder. Quando o Senhor disse para Sara que ela geraria um filho com 90 anos, Pai, o Senhor trouxe novidade para a vida dela. O Senhor restaurou a vida de Sara a tal ponto que aquele rei, Senhor, ele quis, Pai, tomar Sara para o seu harém. Deus, uma mulher de 90 anos com a aparência de uma mulher jovem, porque ela recebeu a novidade vinda do Senhor. Faça isso conosco, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Não é na nossa força, não é no nosso entendimento, não é nos nossos movimentos, na nossa sabedoria, Deus, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nós mesmos nos sentindo fraco, abrimos nossa boca nessa noite e declaramos: somos fortes porque o Senhor nos faz forte, e não nos faz forte para que nós venhamos nos sobrepor sobre outras pessoas, não. O Senhor nos faz forte para confundir aqueles que pensam que são fortes. O Senhor nos faz forte, Senhor, para que teu nome seja aperfeiçoado em nós a cada dia, e que o propósito do Senhor se cumpra em nós, e que tudo isso, Deus, seja para teu nome, para teu louvor e para tua glória. Eu já te agradeço por esse instante, ó Pai, em nome de Jesus, para que seja validada no céu a nossa oração. O Senhor nos dá a garantia, a assinatura do nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, e desde já eu te agradeço, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço as irmãs em nome de Jesus. Amém.